Cara, comunidade, acompanhando a liturgia do tempo comum, desse 7º domingo, nós estamos dentro da primeira leitura do livro de Samuel. O texto de Samuel é o texto mais antigo do Antigo Testamento. Foi escrito por volta, mais ou menos, do ano 1000, debaixo do reinado de Salomão. Os textos do livro de Samuel falam da vocação do profeta Samuel, como Deus o chamou, fala muito da história de Davi, como Davi foi se tornando o rei de Judá e de Israel, das tribos do sul e do norte, e também a história de Saul. Samuel, que era profeta, ungiu Saul como rei de Israel das tribos do norte. Depois, entendendo de infidelidades de Saul, Samuel também vai ungir Davi. Ele derrama o óleo santo sobre Davi. Também tinha feito isso com Samuel. A pessoa que era ungida era chamada Messias. Os reis eram Messias, eram ungidos. A palavra Messias quer dizer ungido. A palavra Messias no hebraico e no grego, Cristo, ungido. Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome do Senhor, é um título. Jesus ungido. Então, Saul e Davi eram dois ungidos do Senhor. E o texto aqui de Samuel demonstra como Davi tinha uma percepção muito especial do que era aquela realidade de ser ungido por Deus. Então Saul estava perseguindo de morte Davi. Estava havendo uma grande disputa de poder. E Saul estava muito irritado com Davi e estava o perseguindo também e desejando e perseguindo de morte. O texto hoje nos narra que Davi teve uma oportunidade de encontrar Saul indefeso, despreparado e que poderia matá-lo, mas porque ele tinha essa compreensão que não se podia tocar no ungido do Senhor, Davi não fez isto. Davi não matou Saul. E depois ele teve como provar para Saul que ele poderia ter matado. E Saul fica assim um pouco chocado ou tocado de ver que o seu inimigo, aquele que ele tinha como inimigo, tendo uma oportunidade para matá-lo, não o matou. Então nós temos diversos detalhes aqui nessa narrativa. Primeiro, respeito de Davi ao ungido do Senhor. E segundo, que Davi não agiu com o seu inimigo da mesma maneira que Saul estava agindo com ele, para com ele. Davi teve misericórdia do seu inimigo, não o matando. Nós temos então já essa primeira indicação de misericórdia para com o inimigo. Também no Salmo, nós cantamos o refrão: o Senhor é bondoso e compassivo. Como é maravilhoso perceber que Deus é bondoso para com cada um de nós, que Ele age com bondade. Também Ele age com compaixão nas nossas dificuldades e que nós precisamos nos deixar cativar, conquistar por esse amor de Deus, para que a gente também responda esse amor do Senhor. O texto da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo fala do primeiro Adão e fala de um segundo Adão. O primeiro Adão, o primeiro homem, era um homem terrestre. Os evangelhos apresentam nosso Senhor como o novo Adão e Nossa Senhora como a nova Eva. Particularmente temos isto no Evangelho de São João. Está muito descrito isto nas bodas de Caná, quando nosso Senhor chama a sua mãe de mulher. Eva era a mulher e uma mulher haveria de pisar a cabeça da serpente. Então, o Senhor é apresentado nos evangelhos como o novo Adão. E São Paulo desenvolve esse elemento em diversos momentos.
particularmente na carta aos Tessalonicenses. Aqui estamos na carta de São Paulo aos Coríntios. Em Coríntios, então, nosso Senhor diz que o Adão é o homem terrestre, e que assim também reflete todos os homens terrestres. Mas nosso Senhor Jesus é o homem, é o Adão espiritual, é o Adão celeste. E também nós haveremos de refletir esse homem espiritual, esse homem celeste, para dizer que nós não somos chamados a viver apenas a nossa vida voltada aqui para a terra. A nossa vida é uma passagem. E nós não podemos nos deixar levar pelo homem terrestre, que caiu no pecado e desobedeceu a Deus. Que nós precisamos seguir o homem celeste, que obedeceu ao Pai e que assim entrou no reino dos céus. Então nós somos convidados por esta indicação do homem celeste a trilhar e caminhar essa vida rumo à casa do Pai. Hoje no texto do Santo Evangelho temos a continuação de discursos do Senhor, que nós podemos fazer um paralelo com o Evangelho de São Mateus, do Sermão da Montanha. Mas aqui, nosso Senhor no Evangelho de Lucas não está falando da montanha. Diz o texto que nosso Senhor desceu da montanha e começou a falar para os discípulos e para a multidão. E nós temos diversas orientações aqui do Senhor, que são para nós muito exigentes, e que nós precisamos nos esforçar de colocar em prática isto que o Cristo nos pede. O primeiro e grande mandamento aqui, orientação, que é muito difícil que o Senhor nos pede, é: amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam. Então a gente pode se perguntar: é possível amar os inimigos? Se muitas vezes, como aqui nós temos o Saul, que desejava matar, era um inimigo que não era um inimigo assim só de palavra, mas era um inimigo que desejava matar o próprio Davi. Davi, ele agiu com compaixão e com amor para com Saul. Eu penso dessa maneira: amar não é a mesma coisa de gostar. Eu posso amar o meu amigo, não é? Eu tenho um amigo, eu o amo, e eu posso também gostar desse meu amigo. Eu entendo que amor é diferente de gostar, porque se eu gosto de um amigo meu, que, por exemplo, me indica para me levar para a droga, que é um amigo que eu tenho no meu circuito, que me leva para o crime, para a perdição, isso, na verdade, esse meu amigo não me ama, e nem eu, provavelmente, eu estou amando, eu estou gostando, porque o verdadeiro amor não me levaria para a minha perdição, para a destruição da minha vida, para as drogas, para o crime. Então, eu posso ter um amigo também que se droga. Vou citar aqui um exemplo, uma dificuldade. Se eu fico dizendo: tudo muito bem, tudo muito bom, até e assino embaixo, isso não é amar verdadeiramente um amigo. Eu posso estar gostando dele, mas eu não posso estar o amando. Um verdadeiro amigo, ele pode dizer sim e pode também dizer não. Se eu tenho um amigo que ele está indo por um rumo errado, está se drogando, eu digo assim: ó, isso aí não está certo. Eu não concordar com o meu amigo, isso também é sinal de amor. Então, uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Uma vez, uma pessoa veio em outra paróquia me reclamar, dizendo que eu não gostava dela. E eu disse: não gosto mesmo de você. Não gosto. Mas lhe amo. Porque se eu não lhe amasse, eu não suportaria as coisas que você faz comigo. Eu não posso gostar dessa sua maneira de agir. Mas eu lhe amo e perdoo. Então a gente pode até gostar.
e não está realmente no caminho bom. Então, eu sigo um raciocínio assim: amar é diferente de gostar. Então, eu posso não gostar dos meus amigos, dos meus inimigos, mas eu posso amá-los, eu posso respeitá-los, eu posso agir com misericórdia. Às vezes as pessoas podem entender que talvez amar seja uma coisa só de um sentimento do coração. Nós somos sim coração maravilhoso quando a gente ama com o coração e com a mente. Mas nós não somos só coração, nós não somos só os nossos sentimentos, nós também somos a nossa razão. Eu posso não estar gostando aqui de uma coisa, mas eu vou procurar amar essa pessoa. Eu posso não estar gostando aqui de uma coisa que meu filho está fazendo, mas eu vou procurar compreendê-lo, entendê-lo, tentar ter paciência, ter paz, isso, não é? Quer dizer, eu posso não estar gostando, mas eu estou procurando exercer o amor dentro da minha vida. E eu posso amar as pessoas com a razão, mesmo que o coração não esteja lá muito bem, mesmo que o coração tenha, não é? Porque a gente tem o poder de decisão. A gente tem um poder de decisão diante das circunstâncias. Não, mesmo que Saul esteja querendo me matar, acabar comigo, eu não vou assim, eu não vou agir com os meus sentimentos, apenas pelos meus sentimentos. Eu vou agir pela fé, pelo amor que eu tenho a Deus. Por causa de Deus, eu vou fazer de uma forma diferente. Fazer o bem que vos odeiam. Nós temos isto muito claro no exemplo de Nosso Senhor na cruz. Na cruz, as pessoas estavam fazendo o mal, os algozes do Senhor estavam fazendo todo tipo de violência, e o Senhor estava orando por eles. E o Senhor dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nosso Senhor estava... O que é o perdão, senão um grande gesto e sinal de amor? O que é orar por aquele que está nos fazendo mal, senão um grande gesto de amor? Inclusive, essa situação do Senhor é muito profética. Onde é que nós encontramos antes uma situação tão crítica como essa, de uma pessoa passar por tanta violência, e ela ainda está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque Nosso Senhor podia dizer: Senhor, Pai, manda fogo do céu, acaba com esse pessoal, como acabou com o pessoal de Sodoma e Gomorra. Então, nós vemos que o Senhor, Ele nos deu o testemunho e o exemplo de que a gente precisa, não é? Amar os inimigos, fazer o bem com a nossa oração, com os nossos gestos, não desejando o mal. Me permito ainda, bendizei os que vos amaldiçoam. Quantas vezes as pessoas são amaldiçoadas? A maldição é uma coisa muito negativa, porque alguém desejou o mal para o outro, e às vezes as pessoas se perturbam muito com isto. Às vezes nós temos maldições de pais para com os filhos. Nós temos maldições uns para com os outros, dentro da própria casa. Situações muito críticas. E é muito difícil você conviver com uma pessoa que deseja o seu mal, lhe amaldiçoa, diz palavras terríveis, deseja a sua morte, aquela coisa toda, aquele negativismo terrível. E às vezes as pessoas ficam tão abatidas porque recebem uma palavra de maldição. Primeiro, que nós não podemos amaldiçoar. O Senhor nos pede não, para a gente não amaldiçoar. Nós não podemos ficar amaldiçoando. E a maldição é uma palavra maldita. É uma palavra não muito bem colocada. Esse menino não vai prestar para nada. Esse menino não vai dar certo. Esse menino é um fracassado. Esse menino não vai vencer. O pai, uma pessoa, alguém diz para o outro isto, e a pessoa vai introjetando isso na sua mente e vai acabando se deixando levar pelo fracasso. Mas como é que o Senhor nos diz como nós devemos agir? Bendizei os que vos amaldiçoam.
Se alguém nos amaldiçoou, a gente deve abençoar. Que Deus abençoe quem me amaldiçoou. Deus abençoe meu pai, Deus abençoe minha mãe, Deus nos guarde que temos recebido maldições dentro da família. Mas às vezes nós temos maldições dentro da família, como se percebe muito bem. Por exemplo, cachaça, álcool, alcoolismo. Às vezes é uma maldição de linha hereditária. Você vê às vezes um pai alcoólatra, um filho alcoólatra, um neto alcoólatra, todas as 3 gerações, com famílias sofrendo por causa do alcoolismo. Isto é ou não é uma maldição? É uma coisa muito sofrida, mas nós precisamos cortar com essas maldições. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, liberta a minha família dessa doença que se transmite de geração. Dai-nos a paz, dai-nos a graça de vivermos saudáveis, que as próximas gerações sejam libertadas desta questão. Mas o Senhor aqui nos indica o caminho que a gente quebra a maldição. É abençoando quem nos amaldiçoa. Se por acaso um irmão da minha família, Deus nos guarde, me amaldiçoou, Deus o abençoe. Deus a abençoe. É isto que o Evangelho está dizendo. Porque quando nós abençoamos quem nos amaldiçoa, nós quebramos e cortamos o círculo da violência. O que é a violência no mundo, a não ser maldições que não foram perdoadas, maldições que foram vingadas. Então, olhando para essa orientação do Senhor, bendizei os que vos amaldiçoam. Aqui o Senhor dá uma grande importância para a bênção. Então, papai, mamãe, abençoar sempre seus filhos. Os filhos pedir a bênção aos pais. A bênção dentro da própria casa é uma grande proteção que se tem dentro da família. Nós poderíamos comentar tanto sobre isto, que a bênção é um sinal de respeito que os filhos têm para com os pais, de gratidão, e quando recebem a bênção, pelo respeito e pela gratidão, recebem uma proteção toda especial. Vocês podem ter certeza que pais que abençoam os filhos, e que filhos que pedem as bênçãos aos seus pais, têm uma grande proteção espiritual nesta vida. Porque Deus escuta de uma forma toda particular, especial, o pedido e a oração dos pais para com os filhos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.